Olá, que bom que você está aqui no nosso canal Peripécias de Mãe. Nós começamos uma nova série, As Mães que Acertaram na Bíblia, porque mãe também acerta, e nós sabemos que só acerta porque o Espírito de Deus, através de nós, age, e nós pedimos a Deus que Ele abençoe a cada uma de vocês, a mim, a todas as pessoas que nos assistem. Nós sabemos que nem só mães assistem, mas com certeza a bênção de Deus esteja sobre vocês. Esse canal é para ser uma bênção, começando pela minha vida e indo à vida de todas as pessoas que estiverem em contato. O objetivo é ter a palavra de Deus como nosso guia, e para tê-la como nosso guia, nós precisamos estudá-la. A mulher que nós vamos estudar hoje, a segunda mãe, a primeira foi Joquebede, a segunda mãe é Rispa. Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Ela foi mãe de Armone e Mefibosete. E lá em 2 Samuel, capítulo 3, no versículo 6 e 7, nós vemos uma discussão entre um descendente direto, filho de Saul, e Abner, o chefe do exército. O filho de Saul, Esbozete, diz para ele por que ele coabitou com a Rispa. Ele não fala o nome dela, mas no versículo anterior menciona que é ela. E ela era filha de Aiá. Por que menciona o pai de Rispa? É porque Rispa não era qualquer pessoa, qualquer concubina. Ela tinha um pai, uma ascendência de alguém que tinha algum status na sociedade. Rispa não tinha o direito de escolher se ela queria ou não ser concubina de Saul. Ela não teve o direito de escolher se é que isso aconteceu. Este caso que ela teve com Abner, ela não tinha direito de fazer praticamente nenhuma escolha, como a maioria das mulheres na sua época. Mas a escolha que tinha dentro do seu rol de possibilidades, Rispa fez. Na Bíblia, menciona que Rispa, após ter seus 2 filhos mortos, depois de um combinado com os gibeonitas, que os gibeonitas tinham um pacto com os israelitas. O pacto fora feito sobre mentira, mas era um pacto. E Saul rompeu com esse pacto. Saul assassinou. Foi quase um genocídio, porque os gibeonitas estavam sendo extintos na época dele. E como havia uma fome na terra, Davi foi investigar com Deus e Deus disse a Davi, olha, há uma fome na terra porque há culpa de sangue na família de Saul. Os gibeonitas escolheram, em vez de ouro, prata, qualquer tipo de riqueza para ressarcir o dolo que havia sido feito por Saul, escolheram descendentes. Eles pediram 7 descendentes diretos de Saul. Davi não queria que Mefibosete, filho de Jonatas, fosse levado e morto nesse grupo. Então ele escolheu os filhos de Merabi e os filhos de Rispa. Merabi perdeu 5 filhos naquele dia, enforcados pelos gibeonitas, e Rispa perdeu 2. Não temos informação na palavra de Deus se Deus concordou ou não, porque na verdade essa foi uma escolha dos gibeonitas. Saul, ele havia feito algo contra eles e agora para ressarcir, para empatar esse jogo, precisava ser feito algo a favor deles. E Davi perguntou a eles o que eles queriam e eles disseram. Então, nós não estamos aqui estudando o mérito da questão, se os gibeonitas estavam ou não inspirados por Deus nesse momento, porque eles não eram do povo de Deus, eles eram um povo agregado. Os gibeonitas escolheram, receberam o que pediram, enforcaram, mas não enterraram aqueles corpos dos 7 filhos de Saul. O enterro é algo que é um estabelecimento cultural universal. As pessoas não deixam os corpos expostos em cultura alguma. Sempre há alguma forma de queimá-los, ou de enterrá-los, ou de jogá-los no oceano, mas eles não ficam apodrecendo em meio às pessoas. Nesse caso específico, os corpos foram abandonados, enforcados, pendurados, para ficarem apodrecendo em meio às pessoas. E Rispa, ela fez o que podia fazer, já que ela não tinha voz ativa naquela sociedade. Rispa mostrou seu caráter, estabelecendo ali uma barraquinha. Ela expôs ali um pano, colocou ali e protegeu aqueles corpos, não só dos seus 2 filhos, mas dos 5 filhos de Merabi também, que era filha de Saul. Rispa, depois de muitos dias de vigília, dia e noite, protegendo aqueles corpos de animais ferozes à noite, de aves, ela foi vista pela sua atitude. Ela falou muito mais do que com palavras. O rei Davi ficou sabendo e foi buscar os ossos de Saul e de todos os seus filhos que haviam morrido na guerra. E esses ossos foram levados e enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, junto com os ossos daqueles 7 descendentes.
Rispa pôde então ir para casa e descansar depois de muitos dias, não se diz quantos dias na Bíblia. Mas eu fico pensando sobre a questão do luto. Eu nunca passei pelo luto, no sentido de um filho. Eu sei que muitas mulheres conhecem alguém que passou por esse luto, muitos homens também. Às vezes eu posso estar falando para alguém que vivenciou esse luto. Então eu vou tomar muito cuidado com o que eu digo. Eu posso dizer só do que eu ouvi e de onde eu ouvi, eu vou dar as referências. Eu já ouvi testemunhos de mulheres que algumas de vocês devem conhecer, como a cantora Estela, a apresentadora da Novo Tempo, Darleide Alves, que perderam filhos em momentos diferentes da vida. A cantora Estela perdeu um filho adolescente, a Darleide Alves perdeu um filho bebê, mas há uma mulher que tem a sua história relatada em um filme e ela perdeu 2 filhos, um quando não tinha nem 6 meses de vida e um aos 16 anos. E o testemunho dela fica muito impactante nesse filme que eu vou colocar aqui do lado. Se você quiser acompanhar a história dessa mulher e dos 2 filhos que ela perdeu, estão nesse filme. Como tudo começou, a irmã Ellen White. Essa história, ela me comove profundamente, ao ver o quanto Deus conforta o coração, o quanto Deus aumenta a esperança. A história de Ellen White e de seus 2 filhos mortos me mostra que a esperança na volta de Jesus, o vigor que a nossa vida toma, claro que depois de sofrer, depois de vivenciar o luto, o vigor que a nossa vida retoma, ele não tem a ver com esquecimento, ele não tem a ver com menos saudade. Esse testemunho mostra que o vigor, quem renova a cada dia em nós é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é quem nos faz entender que as promessas de Deus são para toda a eternidade. Aqui na Terra nós não entendemos praticamente nada. Nós não vemos como Deus vê, não enxergamos à frente nem ao lado sobre como vai ser aquela decisão que nós tomamos, ou aquela situação que nos abateu, ou aquele pecado de outros que caiu sobre nós, ou aquela consequência do pecado de 6.000 anos na terra que também veio e nos abateu. Mas nós temos a plena convicção de que há um Deus que nos cuida, que nos abraça, que nos coloca em seu colo e que nos acompanha em nossa dor e consola os nossos corações. Quando a Ellen White perdeu seus filhos, ela, como qualquer outra mulher, também sofreu. Mas você poderá ver no filme que a cada dia, buscando e procurando o Espírito de Deus, lendo a palavra de Deus, as forças vão se restabelecendo para fazer a obra dele, para apressar a volta dele, para que nós possamos logo reencontrar os nossos queridos. Porque há uma certeza muito forte na palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, você vai ler assim: Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens. Se você crê como eu nessa promessa, você sabe que sim, nós vamos encontrar os mortos em Cristo. Nós vamos poder abraçar os nossos queridos que foram. Nós vamos também poder, se estivermos vivos, como Paulo cria que estaria quando escreveu esse texto, e encontrar com eles. Claro que nós queremos muito que esse momento chegue. Toda mãe ora pelos seus filhos, ora para que ele tenha Jesus em seu coração. Faça a escolha de salvação a cada dia. E eu sei que a vida espiritual do seu filho não é 100% responsabilidade sua, assim como a dos meus filhos também não é. Mas que a parte que nos cabe, a nossa responsabilidade, nós possamos fazer, que é dobrar os joelhos e orar por eles. Ficarmos todos os dias vigilantes, porque há um inimigo que ruge como um leão e está ao redor e quer nos destruir. Mas há um Deus que já nos salvou lá na cruz e que já venceu esse inimigo, e que se nós nos apegarmos a ele, nada será impossível. Nenhum sofrimento nos destruirá, nada nos abalará ao ponto de não crermos na volta dele. Nós podemos sofrer e sofreremos. Nós podemos estar tristes, sim, mas nós sabemos que tudo isso é passageiro. Aqui na terra nada é eterno, é tudo efêmero. A terra vai passar e tudo que há nela, e vai ser renovada. E nós que estivermos em Cristo, assim como os que já morreram em Cristo, estaremos num novo céu e numa nova terra com Cristo Jesus. Se você tem a mesma esperança que eu, e você acredita que não importa o quanto a gente sofra, assim como Rispa sofreu muito, nós temos sim a nossa participação no plano da redenção, que é aceitar
que é fazer tudo o que pudermos para proteger os nossos filhos, como Rispa fez, mesmo depois deles estarem mortos, não deixando que seus cadáveres fossem tratados como qualquer coisa, dando dignidade, respeito e significado à vida deles. Se você tem essa vontade de dignificar, de dar significado à vida dos seus filhos, assim como eu, que nós possamos entregá-los a Deus a cada dia e fazer isso também através do nosso culto familiar. Que Deus seja colocado no seu altar, dentro do seu lar. Que nós possamos erigir um altar para Deus e que esse altar esteja presente em nossas casas. Que os nossos filhos sintam a presença do Espírito Santo e que nós possamos protegê-los da forma como for possível e que Deus nos dê sabedoria para isso. Esse é o meu desejo para mim e para você. Um beijo e até a próxima.